Olá, esse é mais um episódio do Papo no Corredor, para destrinchar os BOs corporativos. É mentoria? É. É terapia? Não, mas é terapêutico. É aquele momento que a gente encontrou para falar desses BOs de forma leve, bem-humorado, mas sem perder a sanidade mental. Antes de começar, Boa. vou pedir para vocês darem uma curtida, compartilhem o nosso vídeo, acessem e sigam as nossas páginas no YouTube, Spotify, que está como Papo no Corredor podcast, nossas páginas também no Instagram e TikTok, Papo no Corredor, e a página da Lid, que é @Liddora no Instagram, e a minha, que é @mentoria_Gislaine. É isso aí. E vamos falar dos nossos patrocinadores, não vamos esquecer. Então, a gente tem o Meu Biscoitinho, são biscoitinhos personalizados. Se você quiser fazer para o seu time, evento da empresa, fica um mimo. É uma delícia também. É. E a gente também tem a Trip Canadá, uma super parceria numa agência que te leva para viver, trabalhar ou estudar no Canadá. Certo? Uau, hein? A Lid já experimentou, Eu né? já experimentei, então sou suspeita. Muito bom. Giz, agora a gente vai falar sobre feedback ou microagressão corporativa. Uau, Qual a diferença? É. Sabe aquela bem explicado. sensação de quando você sai de um feedback, mas você sai se sentindo menor, se sentindo humilhado, se sentindo confuso, não sabe o que fazer com aquilo, né? Ou ouvir é só um toque para o seu crescimento e você não sabe o que fazer com aquele feedback. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa diferença entre o feedback que constrói ou uma microagressão que destrói, tá? Trazendo um pouquinho de dados, né? A gente tem aqui pesquisas globais da Gallup mostram que apenas 3 de cada 10 colaboradores sentem que suas opiniões realmente importam. Ou seja, se a gente dobrasse esse indicador, ou seja, se as pessoas sentissem que a opinião delas importa e que elas dessem opinião, inovassem, participassem, as empresas teriam uma redução de 27% no turnover. Então, assim, a gente está falando de dinheiro, inclusive, né? Um outro dado importante é que essas microagressões, elas ativam, né, uma região do cérebro, enfim, que é a mesma sensação física, de uma ameaça física. Então, a gente está falando de algo que é realmente sério, né? Às vezes a gente acha, é mimimi, ai, eu dei um feedback só, Ai, só que falei, sensível. né? Que sensível. Não, pode causar, inclusive, a mesma dor né? O mesmo efeito colateral de uma ameaça física. Então, é um tema importante. E aí a pergunta então é: como diferenciar um feedback duro, que às vezes a gente precisa dar, de uma microagressão? Pois é, eu diria para você, colega Lidiane, para os profissionais de RH que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento, que feedback é o tema que nunca sai da planilha de RH. Sempre vai ter um pedido para fazer uma reciclagem, para trazer metodologia, ou porque as pessoas estão reclamando. Em pesquisas aparece, a gente falou num outro episódio sobre pesquisa de clima. Ah, quantas vezes você já recebeu feedback do seu gestor? Uhum. E às vezes aquela coisa, tem que para dar feedback eu tenho que dizer que é feedback, porque senão as pessoas não sabem Uhum. que é. Enfim, olha, se eu disser para você nos meus 25 anos, o que eu já falei sobre esse tema, eu ia falar para você assim, parece que nunca acaba. E eu acho que deveria acabar, por vários motivos. Não acabar o feedback, acabar a dúvida sobre, tá? Uhum. Porque a gente explica muito bem explicado, eu não tô querendo puxar a sardinha para RH, mas feedback independente se ele é construtivo, que é um feedback que eu vou fazer uma correção, ou se ele é um feedback de reconhecimento, que a gente fala que é o feedback positivo, ele sempre é um presente. Porque eu, gestor, ou eu paro, porque a gente pode dar feedback para chefe, né? Não é só para o chefe, para o liderado. Eu sempre tenho que partir do princípio que eu quero ajudar aquela pessoa. Ou para reforçar um comportamento que ela faz muito bem e que continue fazendo, porque ela serve de inspiração para outras pessoas, ou corrigir algum tipo de comportamento. Entrando nesse, para não ficar, né, o feedback construtivo ou uma microagressão, primeiro, a gente precisa deixar muito claro que todo e qualquer feedback não é sobre a pessoa, é sobre a situação que aconteceu e aquela pessoa participou daquela situação. Comportamento. Comportamento, porque o comportamento ele é do indivíduo. Então, se um trabalho chegou até o gestor e está com uma qualidade ruim, eu não vou xingar, né? Não vou dar o feedback, xingar não, dar o feedback de você é desleixado.
você não tem capricho. Ah, você não é caprichoso mesmo. Não é esse o feedback. O feedback é: este trabalho, esta planilha não está com uma qualidade legal. Uhum. Preciso que você melhore aqui, melhore ali. Primeiro, porque já é difícil ao receber o feedback construtivo separar as Uhum. emoções. Então, ele está falando sobre este trabalho, ele não está me xingando de desleixado, só que a pessoa às vezes acha que ela está sendo xingada. Se realmente ela estiver sendo xingada de desleixada e de uma pessoa que não tem capricho, aí já acabou. Morreu ali naqueles primeiros 3 minutos, e aí por isso que a pessoa vai sair super mal. E a chance dela mudar é menor. Muito menor. Agora, e eu também não preciso ficar valorizando, ai, você é muito bom, mas aqui. É fato, ó, o feedback é isso daqui. Agora, se eu estou falando sobre o fato, se eu estou trazendo o contexto, se eu estou trazendo o impacto e pedindo um combinado para que isso melhore, esse é o feedback construtivo. Agora, se eu estou atacando a pessoa, e aí atacar a pessoa não significa gritar, não. Você pode falar com essa vozinha mansa, passivo-agressivo. Mas eu estou alfinetando, ou estou dando um feedback, muitas vezes, e a gente sabe que tem pessoas que fazem isso, só para sacanear, só para alfinetar. Às vezes a apresentação da pessoa foi ótima. Ah, eu quero te dar um feedback construtivo. Você pega uma vírgula do slide, ou seja, aquele feedback que não vai agregar absolutamente nada. Então, sim, isso pode ser uma microagressão, e muitas vezes a microagressão ela acaba sendo um assédio. Uhum. Mas Principalmente se ela for repetida muitas vezes, né, Gi? Se tal, isso e com a virar mesma um pessoa, comportamento. porque É. pode virar até uma perseguição. Uhum. Então, essa é a diferença entre feedback construtivo, feedback de reconhecimento e a microagressão. O fato versus a pessoa. A Boa. necessidade de trazer, sim, um feedback ou trazer algo que não vai agregar em nada, simplesmente porque eu quero dar uma alfinetada. Uhum. Ô, Gizi, pode acontecer também quando o líder ou ele está inseguro, ou. E aí, falando líder, mas como você falou, o feedback pode ser de vários ângulos, né? Claro, Mas claro. pegando o modo geral, né? Quando o líder ele está inseguro, ele não tem coragem de falar, ou já tem, de repente, um certo atrito na relação com aquele colaborador, alguma coisa assim, ele não quer dar o feedback direto do que precisa melhorar, né? E ele vai para o sarcasmo, ele vai para a piadinha, ele vai para as indiretas, Às vezes ele vai até em para em público. público, às vezes até o que é pior ainda, né, Pior mas ainda. ainda que seja no individual, mas se for em público também, mas vai no: "Ah, mas tinha que ser você, né, para fazer isso aí, É. não sei o quê", levando às vezes ele até quer colocar um ar de leveza, talvez, A porque ele não intenção tem talvez seja coragem essa. de dar o feedback efetivo, pode ser que a intenção seja: "Ah, deixa eu tornar mais leve para ver se a pessoa se toca". Gente, feedback não é você se toca. O papel do feedback é dar consciência de que a pessoa precisa melhorar um ponto. É isso. Não tem Perfeito. segredo, né? Não precisa ficar dando indireta para ver se a pessoa se toca. Ah, mas é óbvio. O óbvio precisa ser dito, Sim. né? Então, assim, se a pessoa está fazendo e não é o que é esperado, você precisa ser dito que aquilo não é o esperado. E o que que é esperado? Precisa ser dito, né? Então, é isso que tem que tomar um cuidado, porque às vezes vai para microagressão até com uma intenção positiva, mas de intenção positiva o inferno tá cheio, Total. então a gente precisa definitivamente aprender a dar feedback, né, gente? É importante, a gente está falando de adultos, e adultos precisam ouvir as verdades e precisam melhorar o que precisa ser melhorado, né? Eu fico, às vezes, assustada com a quantidade de profissionais que chegam nas mentorias e nunca receberam feedback. Às vezes a pessoa está assumindo uma cadeira de liderança, às vezes a pessoa acabou de ser promovida, ela até mal sabe por que que ela foi. Ela sabe que ela foi, tá feliz, olha que é coisa positiva. Mas meu chefe não disse exatamente, eu não sei o que que eu faço, e não sei o que. Eu penso, gente, mas como que é o feedback? O que que seu chefe espera de você? O que que você espera nessa cadeira? Não sei. Então, assim, o feedback é esse direcionamento, né? É dizer, olha, você é bom nisso, você tem essas qualidades, isso aqui é o que você vai precisar se desenvolver, é nisso que a gente espera que você melhore, né? Então, definitivamente, a ferramenta feedback, né, que é uma ferramenta super importante, é muito subutilizada. Muito. E aí o dano disso no ambiente, né? Aí a gente vai para harmonia fake, aí a gente vai para o competente invisível, a gente vai para todos os Aí temas que a vai para gente as traz aqui. fantasias e vai para o E corredor. vai para o corredor. E É vai isso lá aí. Vai para as reclamar. histórias da cabeça de cada um, né? Então, assim, e aí você trouxe uma coisa que é muito legal, que é quando o feedback ataca a pessoa e não a ação, né? E isso até para
a gente que tem filho, né, às vezes fala assim: "Ah, você é um desorganizado", né. A gente fala: A gente "Relaxada, fala assim, ah, você é né. A preguiçosa, psicologia positiva passou longe, às vezes. somos seres humanos". São seres humanos, mas é isso, porque aí você reforça, o que é um comportamento ruim vira uma característica, né. E eu gostava de usar muito essa palavra, porque eu via muitas pessoas fazendo isso e tive líderes que fez isso, não vou dar nomes, mas que cristaliza Total. uma característica na pessoa. "Ah, essa pessoa é assim, essa pessoa fa", gente, o que é o comportamento e o que que é a pessoa. Às vezes a pessoa até já mudou, já melhorou, investiu no desenvolvimento, e tá falando: "Ah, mas aquela pessoa é assim", né, e a gente acaba taxando a pessoa com uma característica que veio de um comportamento que já foi corrigido e a pessoa continua recebendo Ficou aquele termo, cristalizado. né, então realmente cristalizou. Então a gente tomar cuidado com isso, porque fica: "Nossa, mas de novo a pessoa tá falando isso, né, muda o disco", né, então a gente precisa entender o papel do feedback. Faz sentido? Total. Você sabe que você me lembrou, ontem eu estava aplicando uma mentoria em grupo, e era um grupo de coordenadores que recém sentaram na cadeira de liderança. Gente, cadeira de liderança tem o ônus e o bônus. A gente às vezes olha só o bônus, o status, o salário, a hierarquia. Só que vem todo o ônus, né? O ônus significa que você. Eu vou chamar de ônus, porque as pessoas não olham isso. Para mim não é ônus, mas é visto. Você tem que agora deixar de fazer, porque as pessoas entregam por você. Você tem que desenvolver as pessoas. Você precisa ter uma equipe que se complementa, que pensa diferente de você. Então, esse é o ônus. Eu falo, esse é o desafio. Mas Uhum. se você faz isso bem feito, é a melhor coisa que o líder pode fazer. Só que as pessoas não querem fazer isso. Elas querem olhar só a parte boa, né? Entre aspas aqui. E aí, ontem, né, até falando com eles, e de fato, toda liderança tem os seus desafios, mas tem gente que já é diretor, ficou muitos anos em cadeira de gestão, não sabe dar feedback. E às vezes uma pessoa que acabou de sentar sabe porque já fazia isso com o par. Mas teve uma das pessoas que trouxe assim: "Sabe, Gislaine, eu fiz uma coisa com o meu time, mas eu acho que eu fiz errado, só que eu não sei como é que eu, Volto. conserto e volto". Eles tinham que entregar lá uma meta, então todo mundo tinha que bater uma meta de entregar 30 artigos de uma determinada área lá, é muito técnico, eu não vou saber explicar o que é aqui exatamente. E aí, dentro da minha equipe eram 7 pessoas, 3 entregaram a meta, que era 30, e os outros não entregaram. O que que eu fiz? Eu premiei quem entregou. Aí eu falei: "Mas você premiou quem entregou, se era o que o combinado?". "Ah, mas foi uma forma de eu estimular e dei esse feedback positivo". Quer dizer, o feedback teria que ter sido para os outros que não Uhum, entregaram, uhum. de correção. Quando você inverte isso, né, eu vou premiar ou vou dar um feedback de reconhecimento para quem entregou o que é esperado dele, eu não estou dando feedback nenhum. Se tivesse feito a mais, muito a mais, Era então 30, a meta entregou 50. Aí sim, olha, vamos pegar até como seu exemplo e uhum. ajudar aqueles que não conseguiram. Mas por quê? Porque fica bem na fita com quem entregou o que é esperado e assim, e aí é uma forma de castigar quem não entregou. Tá vendo? Ó, ele entregou o esperado, ganhou mais um dia de home e você não. E aí que foi que eu, né, a gente foi trazendo, mas qual a dificuldade, né? Qual é a sua dificuldade ou o seu medo de você falar com esses que não entregaram? De desanimá-los, de que eles percam a motivação. Então, de repente, eles olhando para essa cenourinha do outro lado, eles vão entregar. Então, de novo, vamos olhar aqui. O que é que eu estou fazendo com o feedback? Uhum. Eu não estou usando a ferramenta da melhor forma. Então, acho que esse era um exemplo bacana. O outro exemplo que eu queria trazer, e você trouxe das mentorias, é fazendo mentoria de uma liderança que tinha sido promovida. E ela trouxe para mim um contexto de que ela tinha uma dificuldade muito grande de dar feedback para uma pessoa específica, porque antes ela. Isso é comum acontecer, mas é difícil mesmo. Você virar chefe da sua equipe. Uhum. Não é fácil. Porque até onde você era colega e agora você é gestor. E além de ser colega, era uma par dela, era a melhor amiga dela. Eita. Aí ela virou líder. E uma das coisas que ela trouxe lá, porque ela estava se desenvolvendo como líder, enfim, tal, ela falou: "Olha, eu preciso dar um feedback para esta pessoa, que é minha amiga pessoal, de um trabalho que ela está fazendo bem nas coxas, muito ruim, mas eu não tenho coragem, porque a gente é muito amiga.
E eu não quero magoá-la. Que aí entra esse lado, mas se. Porque assim como tem gente que parte para microagressão, para o sarcasmo, para ironia, tem gente que não quer magoar. Uhum. E aí eu deixo de ajudar a pessoa no desenvolvimento. E aí a gente trabalhou, enfim, trouxe para ela o contexto que é, de novo, é o fato, é a situação, isso é amizade. A outra pessoa, gente, pode ficar magoada? Pode. Quem é que não, quem é que sai aqui de uma conversa, né? E aí eu vou falar de mim, tá? Quem é que sai aqui de uma conversa? Eu acho que é bom falar da gente mesmo, porque a gente é super experiente no tema, inclusive falando aqui, né? Estamos exigindo que o povo faz É, com feedback, feedback. vamos Então, falar de assim, feedback. é claro que eu já recebi vários feedbacks de correção. Vários, na vida inteira, e não só no começo da carreira, porque você está sempre aprendendo. Quem é que sai feliz de uma conversa dessa? Ninguém. Você fala, pô, é verdade. Pior ainda quando você concorda que o seu gestor deu feedback que você merecia. E aí, claro que você fica mal. Uhum. Por outro lado, passou aquele primeiro momento que todo mundo fica, porque, de novo, né, nós somos seres humanos, aí você vai para reflexão. Olha, mas é verdade, puta, tô com raiva, mas faz todo sentido. Isso desde que o feedback tenha sido respeitoso, né? Agora, quando não é, aí, Lid, não tem muito que a gente possa fazer, porque não dá nem para salvar a pessoa que está dando feedback, porque de fato ela não está a serviço de ajudar. É, eu acho que a pergunta principal quando a gente Não vai dar tá. um feedback é qual a intenção? Qual é a intenção? Que mudança eu espero que aconteça, né? E ser relevante. É, exatamente. Então, assim, poxa, eu tô vendo que, até nesse caso, né? Eu sei que você deve ter feito trabalho com ela e tal, mas assim, é minha amiga, é uma colaboradora que, né, já foi minha para ali e tal. Para onde eu quero que essa pessoa vá? Para frente, que Eu ela quero cresça, assim ajudá-la. como eu, ou seja, né, não como a gente, mas que faça um caminho de crescimento também. Então, o que que eu preciso dizer, né? Que comportamento eu preciso apontar que ela precisa melhorar para ela se desenvolver, né? Qual é o objetivo, qual é a intenção desse feedback, né? Então, se a gente tem realmente uma intenção positiva e o intuito de ajudar aquilo, não deveria necessariamente deixar de fazer com medo de magoar, né? Então, é pior do que a pessoa chegar lá na frente e falar assim, poxa, você podia ter me falado, né? Eu acho que isso teria um peso até pior, na minha opinião, né? Prefiro que Total. fale, e aí eu vejo o que eu faço com isso, porque também é aquilo, né? Você recebe um feedback, assim como você disse que é um presente, como qualquer presente, você usa se você quiser, Você gosta ou não. né? Você usa se O você presente quiser. é seu, se você quiser engavetar o presente, o problema é seu, né? E as consequências também, inclusive. Também. Sempre. Sempre. Então, assim, tá bom, o que que eu faço com isso? Isso me ajuda, não me ajuda? É verdade ou não é verdade? Coloco a cabeça no travesseiro e o que que eu faço com isso, né? Então, de fato, seria uma delícia se a gente só recebesse elogios. Mas se a Sim, gente só receber elogio, a gente não evolui, né? Porque aí a gente, se tá bom, eu fico fazendo o que eu tô fazendo, claro. né? Então é o desconforto que vai tirar a gente daquele lugar, né? É o desconforto que vai fazer a gente ver, poxa, pior que a pessoa tem razão, precisa gerar uma mudança, né? E até postei, né, a diferença entre terapia e mentoria, porque as pessoas às vezes falam, nossa, isso aqui foi quase uma terapia. E eu penso, mas não é. Não é, e nem tá pegando você no colo. Não é, não será e precisa gerar uma mudança, né? Então a própria mentoria é um processo quase de feedback que a gente vai dando, ó, esse caminho, você tá fazendo assim, é assim mesmo, isso vai te levar onde você quer. Que o feedback é isso, né? Olha, esse trabalho aqui não veio bem feito. Se continuar assim, a pessoa não vai ser promovida, a pessoa não vai ser... Não é o E se caminho. você não fala, ela vai falar assim, mas eu nunca sou promovido. Eu não sei Você por não, quê. Né? Eu não sei não por que eu sei não sou por quê, promovido. não sabe Não mesmo, porque sabe a mesmo que pessoa você não não tá te fala. dando feedback, Exato. né? E a gente precisa parar, né? E aí a gente, as pessoas que têm o papel de liderança ou de ajudar, de achar que é óbvio. A gente precisa parar de achar que, mas a pessoa tem que perceber, mas é óbvio, a pessoa que tem que querer, a pessoa que tem que ver, né? E aí a gente não fala, a gente tem que sair dessa desculpa esfarrapada da falta de coragem de dar feedback, falando que é óbvio, ou falando que a pessoa, eu faço indiretamente, né? O fato de eu promover só essa pessoa, ela tem que saber por que que ela tá sendo promovida e ela não, né? Mas por que que eu não digo efetivamente o que que não tá funcionando? Né? Por que que eu não comunico qual é o comportamento que não tá legal, né? E aí a gente fica nessa zona de conforto de quem não quer dar o feedback que precisa ser dado. Perfeito. E você me fez lembrar que, assim, é difícil para qualquer pessoa dar um feedback para outra quando a gente faz o feedback de correção.
E a gente fala muito do líder, né, inexperiente, mas tem aquelas pessoas que são diretores executivos, superintendentes, presidentes, vice-presidentes, que esses mais do que qualquer outro acha que é óbvio mesmo. Uhum. Que assim, que não vai precisar dizer mesmo, porque o outro precisa saber. Pô, você já é diretor há não sei quantos anos. Todos nós temos a nossa É o ponto cego. ponto cego. Porque às vezes na cadeira de diretor, ou na cadeira de diretor, naquele momento, daquela área, você está fazendo coisas que precisa sim ser corrigido, mas quem sou eu para corrigir um diretor? E outra coisa que também você me fez lembrar, então tem essa dificuldade de achar que quanto mais sênior a pessoa é, menos eu preciso dar feedback, porque ela teria que se tocar Uhum. sozinha. Acabamos de falar que a gente também recebe feedback, e a gente aqui entende um pouco mais desse assunto, até porque gosta e tudo mais. Mas tem também a microagressão e o feedback ruim quando é feito para o líder. Eu já tive situações, tanto na mentoria quanto na RH, de líderes sendo desrespeitados por alguém da equipe e ele ficar sem ação do que fazer, porque se ele tomasse qualquer ação, ele achava que a pessoa ia pensar que ele realmente estava fazendo retaliação. Olha isso. Ah, Existe retaliação? Existe. E a gente sabe que infelizmente ainda tem. Mas também existe isso. A pessoa se aproveita para alfinetar, para fazer uma microagressão, esperando o comportamento ruim uhum. Do daquela líder para pessoa, do líder, para justificar. depois falar assim, ó, tá vendo? É retaliação. Ele pediu para dar. Estou separando a retaliação de verdade. Estou trazendo isso porque também existe a microagressão para cima, gente. Não adianta a gente achar que é só o líder para a pessoa, assim como existe para o lado. Quantas vezes, ó, quer ver uma microagressão que não precisa ser falada, mas ela é muito comum? As pessoas saem para almoçar escondido e sempre deixa alguém ali. Tipo, aí Não chama, vamos pro né? banheiro, a gente se importa no banheiro e depois vai almoçar. Só pra não estar com aquela pessoa. Quando a pessoa percebe, ela tá. Isso é microagressão. Uhum. É melhor você dizer por que que você não chama ou não quer almoçar com a pessoa. De novo, eu sempre vou partir desse lado. Olha, desculpa, mas no meu almoço eu prefiro às vezes almoçar com outra pessoa, porque, né, enfim, do que Ou o que fazer. que tá pegando com essa Ou então pessoa, dizer, né? olha, eu não tô evitando almoçar com você por causa disso. Agora, fazer isso, e isso acontece absurdamente. Uhum. É uma microagressão. Né? Então, assim, não é só o gestor. A gente vê microagressões e a falta de um feedback claro e transparente nas próprias relações. Total. Por que que as pessoas usam o corredor? O Exato. papo no corredor nada mais é do que aquele feedback que não é dito, daquele tema que não é falado, É isso aí. certo? E a gente, eu falo bastante também nas mentorias, nas interações, que a gente precisa também ser líder do líder, né, de certa forma. Ajudá-lo também. Ajudá-lo também, né? Então é o que você falou, ele tá num ponto cego. Por que que eu não levo isso, né? De novo, falando de comportamento, não, Da né? Não ação, cristalizando também, do né, a pessoa. fato. Eu levo o fato, o que que aconteceu, o que que não tá legal, né? E é sempre pensando nisso. E para os pares também, né? Mas a gente tende a boicotar, de certa forma, o feedback e levar só eu levo para o corredor, eu falo para alguém, eu faço um almocinho paralelo, né? E não trata o assunto. E a microagressão é isso que você falou, é esse deixar de lado também, né? Não é só, ou é a piadinha que a pessoa não entende, que ela tá na piadinha, né? E Ela, que já vai ela virando que assédio. já vai virando assédio, não falar, deixa a pessoa sempre de segundo plano, tem a reunião, a pessoa não é envolvida toda hora, né? Fala, nossa, mas por que que não me envolveu? Também é uma microagressão, né? Tudo que você faz a pessoa se sentir E tudo é um deixada de... feedback, E tudo é um feedback. direto ou Não dar feedback indireto. também é um feedback. Não dar feedback também é um feedback. É isso, Maravilhoso, é isso. né? Então, assim, você também tá passando uma mensagem, né? Por que que você nunca fala? A pessoa nunca fala se tá bom. Ou dá, sabe aquele feedback assim, não, você tá mandando bem. Continua. Gente, a pessoa faz o Ou, que com ou não sei isso? por que que eu fui promovido. É, a Fui, pessoa gostei, tô feliz. né? Então, assim, a gente precisa se responsabilizar pelas conversas, pelas relações, pelo próximo passo da pessoa, o que que a gente espera da pessoa. A gente precisa comprar essa briga, assim, que é um desconforto, não é que é fácil, né? Mas a gente precisa falar,
né? A gente realmente deixa as coisas passarem. E isso entre pares, não gostei da forma como a pessoa falou comigo, da minha família, do meu amigo, que seja. A gente precisa exercitar o feedback, né? Preciso. E também o do elogio, porque a gente também faz pouco. A gente tá aqui, é lógico que o tema é microagressão, né? Porque a gente traz, lógico, os BOs aqui, mas a gente também deixa de reconhecer. Às vezes a gente deixa de reconhecer para a pessoa não se achar. A gente Uhum. deixa de reconhecer, porque, mas se eu reconhecer, o líder vai reconhecer, vai que ele é Não tá promovido ou fazendo mais que não, obrigação. ou não tá fazendo mais que obrigação. Um líder fala, eu vou reconhecer, a pessoa vai pedir para ser promovida, e eu não posso promover agora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra É outra coisa, coisa. né? Não perca a oportunidade também de reconhecer. Às vezes é isso que a pessoa tá precisando só para ter aquele gás, para a pessoa falar, poxa, que legal, tô no caminho E certo, vou todo mundo continuar gosta de ser fazendo. reconhecido, vamos Por que combinar. não, né? É E é engraçado importante, que o negativo, às vezes, a gente dá um peso maior, né? A gente já falou total. sobre isso. Então, às vezes, um positivo é aquele gás que a pessoa tava, sabe, só tava faltando aquilo para ela, poxa, que legal, tô no caminho certo. Não é só sobre ser promovido, né? Aliás, o reconhecimento, às vezes, é mais importante o reconhecimento de ver o trabalho dando certo, Falado, de exposto. falar, de ver na frente das pessoas ser reconhecida, só do que o salário em si, né? Perfeito, é isso Então, mesmo. é a prática. Precisamos praticar mais o feedback. Só, eu sei que a gente já está caminhando para o final, mas eu queria trazer um fato engraçado que aconteceu comigo pessoalmente. E sobre feedback, eu achei maravilhoso, né? Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau. Então eu sempre ensinei minhas filhas, meu marido dá feedback, às vezes o marido gosta de receber, não gosta, as crianças gostam, não, a mãe também não gosta. Mas na pandemia, todo mundo teve que se ajustar. Então, e o se ajustar significa lá em casa 5 pessoas, todas 5 pessoas no online. 3 na escola, meu marido no online no trabalho dele, e eu no online no meu trabalho, tendo que se adequar. E vocês já perceberam nos podcasts anteriores que eu gosto de falar. Que fala, Sério? né? E aí até preciso tomar cuidado às vezes que eu falo muito. E numa dessas, a gente ia dormir, todo mundo fala assim, vamos falar um feedback hoje que foi legal, um feedback bacana e um feedback que a pessoa precisa melhorar. E foi legal porque, né, na pandemia a gente tinha que pensar mil coisas. Mas teve um dia que foi muito engraçado. Acabei a reunião, aí a Marina, uma das minhas 3 filhas, né, vou falar igual o Silvio Santos, a Marina é minha filha número 3. Ela chegou pra mim e falou assim, mãe, eu preciso te dar um feedback. Não, olha, sabe quando você não tá esperando assim? Foi, oi, meu Deus, e agora, né? De novo, a gente também já acha que o feedback é ruim. Naquele caso, até não foi o elogio. Mãe, você fala muito e fala muito alto. Você me atrapalha na minha aula. Não fica triste, mas você mesmo disse que não era para ficar triste, mas era para dizer a verdade. Você está me atrapalhando. Gente, Que eu dei um legal. abraço nela, dei um beijo. Eu falei, filha, me desculpe, porque eu sou tão empolgada que eu realmente não percebo. Então, vou fazer o seguinte, me dá um sinal, porque às vezes eu vou tentar falar mais baixo, ou vou tentar falar, né, muito, me dá um sinal, Boa. né? E olha que A lindo, regra da boa convivência, né? porque, ou seja, eu estava atrapalhando ela e ela teve coragem de vir falar, claro, com estímulo, mas assim, nunca que ela foi uma microagressora, né? Jamais. Porque e eu realmente falava alto, falo, né? Falo muito e atrapalho. Não Que é máximo, mas é bonitinha. assim que Muito precisa ser, legal. Bom exemplo né? disso. Foi E aí engraçado. começa dentro de casa. Olha que legal. Pois é. Ótimo exemplo. Bom, vamos para a dica das mentoras, já estamos caminhando para o final. Então eu vou dar a dica para o liderado, Pro né? líder agora. Ou você quer pro Pro liderado? É líder, pro porque no outro líder. episódio você Se deu bem pro que eu liderado. ia falar Então até faz. uma coisa semelhante, Tá. porque tanto pro líder quanto pro liderado, vou dar os dois, mas depois você pode encaixar, Como né? você Pensando no preferir. líder. Eu tô recebendo uma microagressão e a gente, enfim, sabe que isso é ruim, mas assim, ainda assim tentar separar o que me cabe, o que é pra mim, o que me serve e o que é da pessoa. Porque também todo feedback ele tá carregado de um viés. Da experiência da pessoa, do ponto de vista da pessoa, também nem tudo que vem de um feedback me cabe, né? Então também tentar, enquanto liderado, fazer esse filtro e o líder, de novo, leve para o fato e não para a pessoa, leve para o comportamento e não para a pessoa, não cristaliza, não caracteriza a pessoa, né, na hora de dar esse feedback, né? Então, traga fatos. Então, nessa situação, nessa reunião, aconteceu isso, que precisa ser melhorado, o que a gente faz para melhorar este comportamento. É basicamente essa a estrutura de um feedback padrão, vamos dizer assim, né? Então, separe o fato da pessoa para que você consiga ser assertivo e que a pessoa saiba o que ela precisa melhorar. Porque se você fala que ela é assim, ela vai morrer assim, né? Então se eu sou assim, vou morrer assim. Não, a sua atitude ou o seu comportamento é que precisa ser mudado. Então você dá a chance da pessoa mudar.
Então, essa é a dica do líder/liderado, mas vai pro liderado. Mas podia falar pro liderado. Eu vou trazer eu vou mexer num vespeiro, mas, eu gosto de mexer às vezes no vespeiro. A dica é, o que que eu para você que está recebendo uma microagressão e não um feedback de correção. Quando você consegue perceber que é microagressão, separando o viés do sentimento, né, e que a pessoa está carregando, porque isso também acontece, mas eu tô falando da microagressão mesmo, porque a pessoa tá falando de você. Então ela não tá falando que você não fez um trabalho legal, tá falando que você é relaxado, tá falando que você é preguiçoso. Tenha coragem de falar, isso é para mim, né? Você tá falando da minha pessoa ou de alguma situação específica? Porque se você estiver falando da minha pessoa somente, isso não é feedback. Tenha coragem de interromper uma microagressão, por mais difícil que possa parecer. Porque a gente, quando recebe feedback, a gente tem que ter clareza. Está falando do fato, eu não estou gostando, mas ele está certo. Porque eu errei Uhum. aqui, ou eu preciso melhorar. Agora, está falando de mim mesmo, se coloca. Sei que é difícil, mas é uma dica Boa. importante. E eu vou complementar, apesar de estar Não acabando. tem problema. Isso é autoconhecimento. Porque se quando eu tô recebendo uma microagressão que não é verdade sobre mim, eu tenho coragem de dizer que aquilo não é verdade sobre mim, né? Então, autoconhecimento nesse ponto, assim, ah, você é assim. Não, eu não sou. Posso ter feito dessa forma, vou melhorar e tal, mas eu não sou essa pessoa que você tá dizendo que eu sou. Perfeito. Então, isso vai pro autoconhecimento. Acho que é isso. Total. Caneta e papel, né? Exato, adorei esse tema. Muito bem. Então, a gente espera novos temas aí nas nossas redes sociais. E por hoje é só. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.